Tudo bem, desenvolvedor? Eu sou o Jefferson e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês um pouco da interface do RADStudio, do nosso Delphi. Nesse vídeo aqui, obviamente, pelo título do vídeo, vocês já podem perceber que é um vídeo para iniciantes, para quem está iniciando os seus primeiros passos na plataforma, E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês quais são os menus principais do RADStudio, Não vou estar falando de todos, obviamente, mas eu vou estar citando as principais telas, as principais partes da interface que compõem o Delphi para começar a utilizar em seus projetos, ok? Então, depois que você já instalou, já configurou seu ambiente Android, está na hora de você abrir o Delphi e começar a criar os seus projetos, criar os seus aplicativos, ok? Então, vamos abrir aqui o nosso Delphi e ver como é que funciona isso. Bom, estamos aqui na tela de boas-vindas, A primeira tela quando você abre o seu Delphi pela primeira vez, o RADStudio no caso. Então, basicamente, eu não tenho muito o que explicar dessa tela aqui, mas aqui você vai estar vendo os seus projetos recentes que você trabalhou, Aqui ele dá aqui, comece por aqui, basicamente, Então aqui você pode dar aqui algumas sugestões de vídeo, algumas novidades. Aqui você pode criar um novo projeto, abrir um projeto existente, abrir um projeto de exemplo, Aqui são basicamente os eventos da Embarcadero, Basicamente são muitos artigos relacionados à nova versão do RADStudio que saiu, que é a 10.4 Sydney. Não sei se você já está usando essa versão aí nesse exato momento que eu estou gravando, mas geralmente são os eventos que tem aqui, Aqui são os vídeos, como eu já citei aqui do próprio RADStudio. Então aqui você pode consumir conteúdo do próprio canal, oficial da Embarcadero, Então tem muitos vídeos aqui. A maioria são em inglês, obviamente, mas é só recomendo que você veja também o grupo, a participar do grupo da comunidade de Delphi da Embarcadero no Facebook, que tem muita gente bacana lá. Você vai estar aprendendo bastante e colocando suas dúvidas lá também, beleza? Primeira coisa, se você está vendo esses vídeos aqui e tem interesse de criar os seus projetos para Android, para dispositivos móveis, então tenha em mente que para isso você vai utilizar aí o render, o motor, ou o engine que chamam, que é o FireMonkey, O FireMonkey já tem vídeo no canal relacionado ao FireMonkey, um pouco sobre ele, como ele funciona. E resumindo aqui, FireMonkey é basicamente para o FireMonkey te possibilita você criar um único projeto, fazer esse projeto uma vez só. E o RADStudio ele vai estar transformando todo esse código possibilitando você utilizar também em outras plataformas. Então, se você cria um projeto em Windows, no caso aqui estou utilizando o Windows, esse mesmo código que você utilizou para criar esse exemplo em Windows, você também pode fazer funcionar em Android, em Mac, em Linux. Ou seja, é um termo que é utilizado como cross-plataforma. Você faz uma vez e roda em qualquer dispositivo, beleza? Então, a Embarcadero criou essa engine, que eu vou chamar de engine aqui, chamada FireMonkey. E o que é que ela faz? Ela pega todo o código que você transformou, transforma em código nativo daquela plataforma, a forma que aquele dispositivo compreende, para que possa ser possível funcionar naquele dispositivo, entendeu? Então, procura o vídeo sobre FireMonkey, você vai estar entendendo quais são as linguagens núcleos de cada plataforma, para que você possa entender como é que o RADStudio faz todo esse mecanismo, entendeu? Então não vou estar entrando em detalhes aqui. Procure esse vídeo, se possível eu vou estar deixando logo aqui em cima no card para você dar uma olhada e ver um pouco de como é o funcionamento dele, ok? Então, primeira coisa nesse caso aqui, a gente precisa criar um novo projeto para mostrar para vocês um pouco das ferramentas, Então vamos criar então um novo projeto. Vamos aqui em File, New, e vamos criar um aplicativo multidispositivo, justamente utilizando aqui a arquitetura FireMonkey para ele criar em vários dispositivos diferentes. Então a gente precisa criar em FireMonkey. Aqui ele está me perguntando se eu quero criar um projeto já com componentes no projeto em si, Se eu quiser me basear em um template gerado por ele mesmo, Então eu posso selecionar alguns desses aqui, ou simplesmente vou selecionar aqui um projeto em branco, tá? Então deixa eu dar um OK aqui, ele vai estar carregando
toda a interface que a gente precisa para criar o nosso projeto, tá? Então vai levar apenas alguns segundos aí para ele montar toda a estrutura. Perfeito, acabou de finalizar aqui o processo de construção, né? E eu vou estar explicando para vocês um pouco da interface aqui, esses menus aqui, o que é que eles fazem, qual a função de cada um, ok? Vamos começar aqui pelo centro, né? Aqui é o centro do meu form, né? Então, aqui é basicamente o palco, né? De onde você vai estar criando a tua tela, né? Tá criando a tua interface. Então, é bom você já ter um conceito já criado na sua mente, ou de repente você tem um rabisco aí com você, porque geralmente esse é um erro de muitos programadores, né? Ou desenvolvedores, é pensar que a coisa vai surgir quando você cria o projeto em uma IDE, né? Geralmente esse é o pensamento errado, né? O correto é você já ter uma ideia, já ter um conceito, né? Isso que eu falo muito aqui no canal, né? Você tem um conceito antes de colocar a mão na massa, tá? Então é isso que eu recomendo para você. Se você está começando aqui, não pensa primeiro em conhecer a plataforma para criar as coisas já quando conhecer a plataforma, não. Tenta conhecer. Tenta ter o conceito do que você quer criar primeiro, para depois você ir para uma IDE, para ir para uma plataforma, no caso aqui o Delphi, para você colocar tudo que você já tem criado em prática, tá? Primeiro a ideia surge na mente, né? E depois você coloca isso em prática. Esse é o processo das coisas, tá? Então, no caso aqui, esse form, né? Ele chama aqui form. Na verdade, isso aqui é um form, né? Um componente t-form, mas enfim, a gente chama aqui de form, né? Então o form ele serve para você pegar tudo que você tem na mente, criar sua tela. Se você quer criar um projeto em Windows, você vai criar aqui do jeito que você quer, criar os seus menus, criar suas telas, colocar os seus botões, colocar os componentes que você precisa para criar o que você quer. Se você quer criar uma tela em Android, você vai colocar os botões que você precisa, os textos que você precisa. Aqui é o palco para montar a tela que você precisa para o seu projeto. Perfeito? Então aqui é onde você vai colocar tudo que você tem em mente aqui no seu form, beleza? Bom, indo aqui para o lado esquerdo, temos aqui o menu de estruturas, né? Aqui basicamente ele vai estar listando para você todos os componentes que estão no seu projeto, tá? E pode acontecer de você utilizar um componente que não seja visual, mas ele vai estar aparecendo aqui em estrutura. Vou estar citando para você aqui dois exemplos. Por exemplo, vamos supor que eu quero colocar um botão no meu projeto, tá? Então eu vou colocar um botão aqui. Pronto, o botão ele está no meu projeto e eu posso visualizar ele aqui e visualizar ele aqui. Vocês percebam só. Então eu sei que tem um botão aqui no meu projeto porque ele está aqui. Porém, o fato de ele aparecer visualmente ou não significa que ele esteja no meu projeto, tá? Então, para não complicar para vocês, eu vou estar mostrando para vocês então o segundo exemplo, tá? Então, o primeiro exemplo aqui eu mostrei para vocês que o componente que eu coloquei aqui no meu form ele também está aqui, tá? Então aqui mostrou meu botão. Agora se eu colocar um outro componente aqui, ó, vocês vão perceber a diferença. Vou colocar um componente aqui de animação, tá? Aqui, vamos colocar aqui esse aqui. Então perceba só, eu coloquei o componente de animação, mas ele não apareceu no meu form. Ele só apareceu aqui no meu menu de estrutura. Por quê? Porque existem componentes aqui no Delphi que são visuais e outros que não são visuais. Porém, sendo visual ou não, todos eles vão aparecer aqui na estrutura, tá? Aqui ele vai estar listando todos os componentes visuais ou não aqui do seu projeto. Tudo que faz parte do seu projeto, todos os componentes que você precisa, que você utiliza no seu projeto, você vai estar encontrando todos eles aqui no menu de estrutura. Um detalhe aqui importante aqui sobre o menu de estrutura é como ele funciona, tá? Perceba que o meu form ele está aqui em cima, só que o meu botão, embora também esteja aqui nesse menu de estrutura, mas perceba que ele está um pouco mais para a direita, tá? Por que isso será que isso tem algum tipo de significado? Tem. O Delphi está falando aqui para a gente que o botão ele pertence ao form, ele é filho do form. Como assim, Jefferson? Vou estar colocando um outro componente aqui para você. Deixa eu colocar aqui um outro botão, tá? Vou colocar aqui um outro botão e agora tem dois botões no meu form, tá? O que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou aqui no menu de estrutura e vou colocar esse form dentro do meu botão 1, só que bacana. Então o meu botão 2 ele está dentro do meu botão 1. Então o que é que o Delphi está falando aqui pra gente? Ele está falando que o botão 2 é filho do botão 1 e o botão 1 é filho do meu form, tá?
isso aqui, esse tipo de organização aqui é uma organização de forma hierárquica, tá? Então existe essa hierarquia que é muito importante, tá? E isso pode impactar no teu projeto, tá? É muito importante que você entenda como é que isso aqui funciona, beleza? Então deixa eu deletar aqui, vou deixar esse único botão aqui, porque eu vou estar falando um pouco desse menu aqui para vocês. O Object Inspector é basicamente um menu onde você vai estar tendo a possibilidade de alterar as propriedades do seu botão. Como assim propriedades? Por exemplo, vamos supor que você quer alterar o nome que está dentro aqui do botão. Então eu posso localizar aqui a propriedade text, aqui ó, e eu posso colocar um nome que eu quero. Então aqui é basicamente um menu onde você vai estar alterando as propriedades do seu botão. Posso aumentar aqui, embora que devido à evolução do RADStudio, né, a gente tem essa possibilidade de alterar certos parâmetros do componente de forma visual. Mas eu também posso alterar essas propriedades de largura e altura, dependendo do componente, por aqui também, tá? Então aqui no botão tem uma propriedade chamada Height e Width. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Width aqui, ó. Posso colocar um valor aqui, ó. Cadê? E ele vai... Opa, coloquei errado aqui. 2. Entendeu? Então posso alterar as propriedades do meu componente por esse menu aqui, tá? Todos os componentes possuem as suas propriedades. Algumas propriedades são exclusivas para alguns e para outros não. Porém, muitos componentes, que eu vou estar falando um pouco mais sobre os componentes em seguida, mas tenha em mente que se você quiser alterar as propriedades de cada componente, seja no form, seja no botão, seja no que for, você vai estar utilizando o Object Inspector aqui, beleza? Deixa eu deletar esse botão, não preciso mais dele. Eu vou estar falando aqui desse menu aqui, tá? Que é o menu de paleta, né? Paleta de componentes. Então, aqui é a lista de todos os componentes que o Delphi tem aqui na versão Community, tá? Eu digo isso na versão Community especificamente porque cada versão do Delphi possui mais ou menos componentes, tá? A versão Community é uma versão gratuita, tá? Criada para estudantes, para que querem criar os seus projetos, sabendo que existem certas limitações, tá? Mas é o suficiente para você iniciar os seus projetos, é o suficiente para você criar os seus aplicativos, colocar eles na Play Store, tá? E assim que você conseguir um certo recurso financeiro, você tem a possibilidade de adquirir também uma versão mais profissional, tá? Que é a versão arquiteto ou a professional do RADStudio, tá? E aqui, como eu já fiz muitos outros projetos para Android aqui, mas é aqui que você vai estar encontrando todos os componentes. Que componentes são esses, Jefferson? Bom, todo aplicativo, todo projeto, geralmente ele tem um botão, ele tem um campo para você inserir textos, componentes de seleção, que é o checkbox, que é o rádio. E perceba que o menu de paletas aqui ele está separado por categorias, tá? Essa categoria aqui muito importante é o Standard, é basicamente os componentes mais utilizados, ou vamos chamar assim, a paleta inicial, né? Que são muitos componentes que são utilizados hoje em muitos projetos. Temos o botão, que foi o componente que nós vimos, temos o checkbox, temos o label, que é um componente muito utilizado aí para texto, para exibir texto, tá? Eu não vou estar falando todos os componentes aqui porque são muitos componentes, tá? Olha só que bacana, são muitos componentes aqui e vai mediante a sua necessidade, tá? Você vai estar colocando aqui. Se você não quiser decorar todas essas paletas aqui, basta você colocar o que você quer aqui, ó, botão. Ele vai estar sugerindo para você vários outros tipos que tem essa palavra-chave, né? E você pode estar testando uma delas, tá? Bem bacana. Então aqui, o menu de paletas, para que fique na sua mente, é o menu onde você vai estar encontrando todos os componentes do RADStudio. Beleza? Bom, aqui no menu de projetos como o próprio nome fala, é o menu onde você vai estar gerenciando o seu projeto atual. No meu caso aqui, eu não salvei esse projeto, por isso que ele está assim com esse nome genérico, né? Mas aqui quando você salva o seu projeto, né? O nome que você declara para o nome do projeto é o nome que vai vir para cá, né? Então, nesse projeto aqui, nesse projeto atual, eu tenho apenas uma única unit, né? Que é a unit desse projeto aqui, desse arquivo, né? Que faz parte desse projeto. Então essa unit 1 faz parte do projeto 1. Por que isso é importante de entender? Porque um projeto pode ter mais de uma unit, né? O que seria uma unit? Unit é basicamente uma tela, tá? Vamos chamar assim para não complicar para vocês.
é uma tela. Vamos supor que você está criando um aplicativo e a primeira tela que você está criando é a tela de login. Então essa tela de login vai ser a primeira unit, tá? Aí você precisa criar uma outra tela. Essa tela seria a tela de cadastro, vamos supor assim. Então nesse projeto X você já tem duas units, que é a tela de login e a tela de cadastro. E assim vai você criando as units do seu projeto, tá? E depois, se você quiser reordenar a ordem dessas units, você pode fazer isso depois. Mas geralmente aqui no seu projeto é onde você vai estar reordenando todas as units que fazem parte do seu projeto, tá? Eu não vou estar entrando em detalhes relacionados à build de configurações, tá? Porque isso vai mais para você estar iniciando a sua caminhada com Android agora, então vá um pouco devagar, tá? Vai devagar, entende inicialmente os menus principais, tá? Para não complicar para você. Isso aqui já é para você que já quer disponibilizar o seu projeto, que já está meio caminho andado, e você já vai entender como é que funciona o processo, tá? Mas não acelera agora, vai devagar, ok? Existem outros menus aqui que eu poderia estar explicando para vocês, mas eu vou estar deixando para um outro vídeo. Isso aqui é um layout padrão, né? Quando você abre o seu Delphi, isso aqui é o layout default, né? Então eu entendo que a Embarcadero já pensou de qual seriam os menus principais para quando o usuário entrar de cabeça na plataforma. Então eu deduzo que esses menus são os principais para você começar a programar, começar a criar os seus projetos. Então eu não vou estar explicando os outros menus nesse vídeo, vou estar criando outro vídeo para isso, tá ok? E para finalizar, eu vou estar falando um pouco dessa barra de cima aqui, tá? Que basicamente ela fala por si só. Aqui você pode criar um novo arquivo, né? Ou abrir um arquivo. Aqui você salva essa unit única. Ou se você tiver mais de uma unit aberta, ele vai estar salvando todos de uma vez. Aqui você pode abrir projetos, né? No seu caso aqui é um projeto, né? Projeto 1. Então não estou falando de units, eu estou falando do projeto. Então se você quiser criar um outro projeto que consequentemente possui as suas próprias units, você vai estar abrindo o projeto por aqui. Aqui você pode adicionar arquivos externos a seu projeto. Então se de repente você tem uma unit que está solta em outra parte do seu sistema, você puxa ela para cá. E, consequentemente, essa outra parte aqui é para você remover esse arquivo que já faz parte do seu projeto e você quer tirar ele de circulação, ok? Vamos lá, eu não vou estar falando esses menus aqui para você não entender, para você não se complicar. Aqui é interessante, de repente existem componentes visuais ou não. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui para você entender esse botão aqui, tá? Deixa eu colocar um componente aqui. Eu vou utilizar esse componente aqui como exemplo, tá? Não vou estar explicando o que é ele, deixa para depois. Mas perceba que esse componente ele é diferente, tá? Ele é embora ele seja visual, embora ele possua suas propriedades, ele é diferente dos outros, né? Ele não possui uma interface que a gente possa interagir basicamente, tá? Ele basicamente é um componente de conexão, mas eu não vou estar explicando para que serve. Só coloquei ele aqui para eu explicar para vocês para que serve esse cara aqui. Então esse componente aqui, esses tipos de componentes assim, existem outros, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Pronto, isso aqui é um outro componente que é da mesma forma disso aqui. Então para que serve? De repente o seu projeto tem vários desses aqui e isso fica atrapalhando a visão do seu layout que você está criando, da sua tela que você está criando. Então para isso não ficar atrapalhando, você clica aqui, ó, ele vai estar escondendo esses botões, beleza? E serve para isso, tá ok? Deixa eu deletar eles aqui. Bom, aqui não me fala por ele mesmo, você vai estar executando o seu projeto, né? Você vai estar executando seu projeto, seja Android, seja Windows, né? E você vai estar testando, né? E geralmente a gente utiliza muito para teste, né? Para ver se ele está funcionando de acordo com o que a gente fez aqui. Esse botão aqui ele é muito importante, tá? Esse botão aqui de repente é do seguinte modo: de repente você está executando o seu projeto e tá dando um erro, e esse erro você não está conseguindo entender, tá? Ou de repente não tá dando erro, mensagem de erro nenhum, e você está aguardando uma resposta, ela não vem, tá? De repente dá um erro totalmente estranho, você quer entender o motivo de dar esse erro, tá? Então o que é que você faz? Você tenta executar o seu programa, seu aplicativo, passo a passo. Então cada passo que o aplicativo for fazendo, ele vai estar mostrando para você o que é que ele está fazendo, qual o resultado que ele está obtendo, tá? Tudo passo a passo, tudo bem calmamente para você acompanhar todo o processo, e assim você descobre o problema. É um modo de ele vai estar executando em debug, é como se chama, é um termo mais conhecido, beleza?
Esses menus, esses botões aqui, eles ficam interativos quando a gente está executando um desses dois, né? Então se a gente estiver executando, esse botão desativa e esse aqui, ou esses dois ativam, né? Para a gente pausar a execução. Beleza? Aqui, por último, eu vou estar explicando esse cara aqui, que é basicamente o modo de compilação, né? Você está fazendo um projeto para Windows, nesse caso aqui, né? Windows 64 ou Windows 32, né? Então aqui você define para quem você quer executar. Basicamente, você fez um projeto todo, eu quero executar em Windows. Você seleciona aqui a versão do seu Windows, vai em Play e vai executar no Windows. Se você quer executar em Android, você pluga o seu celular no Android ou no computador. Aí ele vai estar fazendo todo o processo de compilação, ele vai transformar tudo que você fez para Android, pode levar um tempo, dependendo do tamanho do seu projeto, e você vai estar vendo executar esse projeto no Android, beleza? E deixei para o final esse cara aqui, que é bem bacana, tá? E para isso eu vou estar utilizando um componente que a gente já usou aqui, que é o botão. Então, olha só que bacana. Deixa eu colocar ele aqui, deixa eu aumentar um pouco ele. Aqui, ó, aumentar um pouco ele. E esse botão está aqui no nosso projeto, está aqui no nosso form, no nosso menu de estrutura, como nós percebemos. E perceba que o estilo aqui, ó, ele está como Windows, tá? Só que se a gente tocar aqui, ó, e selecionar para Android, ó, o meu componente ele mudou completamente, tá? Então, o RADStudio, ele é bem interessante porque você pode ter uma noção bem interessante e bem próxima do que pode ser o resultado final do seu aplicativo, tá? Para você não ir cego quando você for transformar todo o projeto que você fez para o Android e ver ele funcionando realmente no dispositivo, você já vai ter uma certa noção bem concisa de como vai ficar o seu aplicativo baseado nesses estilos que ele está aqui, tá? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se ficou algum tipo de dúvida, já sabe, comenta aqui abaixo, se inscreva no canal, curta nossos vídeos para o YouTube perceber que esse vídeo tem um conteúdo bacana, então consequentemente ele vai estar expandindo esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse, beleza? Então até a próxima, bom final de semana para todos, tchau, tchau.